Olá, meu nome é Caco Rocha. Eu não sou muito de fazer essa questão de vídeos resposta para as pessoas. Eu já fiz acho que uns 2 vídeos desses. Inclusive um desses vídeos há muitos anos atrás foi para a mesma pessoa para quem eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Que é para a pessoa do senhor Rafael Nascimento. E eu vou pegar alguns textos aqui para a gente ler, para que não pareça especulativo, para que eu não fique tentando fazer com que uma ideia minha, né, seja essa ideia absoluta e fazendo com que eu despreze toda uma sequência de estudos e esforços históricos ao longo dessas centenas e centenas de anos. Então eu gostaria de falar aqui primeiro, por exemplo, a palavra teologia. O conceito de teologia, por exemplo, ele surgiu naquele livro A República, né? Vocês devem conhecer a República de Platão, e o conceito surge nesse momento. Então, a partir daquele diálogo em que existe entre alguns personagens desse livro, surge-se o conceito ao se falar da natureza divina, né? Então surge esse conceito. Então beleza, mas a gente pode também buscar o significado dessa palavra, por exemplo, para que a gente tenha uma ideia, para que não, como eu disse, não se torne apenas especulativo, né? E aí eu poderia começar com o que é a teologia, né? A teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como a sua relação com o mundo e com os homens, né? Do grego theos, Deus, termo usado no mundo antigo para nominar seres com poderes além da capacidade humana, né? Mais logos, da palavra que revela, né? Por extensão, logia, que é estudo, né? A teologia estuda as religiões num contexto histórico, pesquisando e interpretando os fenômenos e as tradições religiosas e os textos sagrados, a doutrina, o dogma e a moral e sua influência nas diversas áreas do conhecimento, especialmente nas ciências humanas como a antropologia e a sociologia, né? Existem diversas formas de você fazer teologia, inclusive, né? Dentro do termo teologia você vai encontrar outras, como é que eu poderia dizer, outras ramificações já surgidas disso, né? Então a gente tem a teologia especulativa, a teologia positiva, a teologia da libertação, bem conhecida aqui no Brasil, e também a teologia da prosperidade, também conhecida dentro do Brasil, né? Então tudo isso cabe dentro do termo teologia, mas não podemos esquecer que o que eu havia lido antes aqui, né, realmente se refere a o que representa o nome teologia e o que um teólogo vai executar. E também tem a teologia sistemática, onde você vai estudar cristologia, né, que é a ciência, vamos dizer assim, né, ou pelo menos para que os estudos de Deus e o Filho dele, né? E temos também eclesiologia, que estuda as igrejas, temos soterologia, que estuda a salvação, escatologia, que é as coisas dos últimos, né? As coisas dos últimos momentos, dos fins. Então seriam isso, estudos sistemáticos de áreas referentes à teologia, né? Então, eu sempre falo, quando eu falo, às vezes,
eu cobro algumas posições, eu cobro algumas coisas de algumas pessoas, principalmente se eles se colocam numa posição, né? O nosso amigo Rafael Nascimento, ele gravou um vídeo, né? Eu fiz um hangout baseado num vídeo em que ele gravou referente ao povo hindu, a sociedade indiana, e ele fez diversas afirmações das quais ele não se propôs ou não se disponibilizou a comprovações, né? E apenas ele disse por dizer, porque ele viu em um blog, né? Uma das primeiras coisas que eu levantei foi a questão das datas, das comparações que se fazem, aquelas pessoas que são contrárias às religiões, são religiosos, mas eles gostam de sair bonito na foto, então eles dizem que não são e tal, por algum motivo ou outro, eu não sei qual o medo, ou esse medo virtual de parecer sincero com aquilo que são, ou com aquilo que acreditam, ou apenas para fazer algum tipo. O fato é que datas que foram dadas lá, eu fiz um hangout e disse que aquelas datas não condiziam nem com a história, né? Nem com a história verdadeira e nem com qualquer outro fato relevante referente àquela situação, né? Então, diversas vezes eu falei que quando ele ia tratar desse assunto lendo o que estava num blog que não tem referências, apenas uma pessoa que escreveu num blog e simplesmente falou aquilo que sentia ou externou as suas birras ou as suas implicações com algum tipo de pessoa, algum grupo ou alguma religião em especial, né? Então apenas a pessoa especulou, mas não apresentou nenhuma prova. E eu queria também aqui mais uma vez, para não especular, né, para ver se a gente compreende as coisas, eu queria ler aqui uma outra coisa aqui para a gente. Eu vou ler alguns pontos aqui, mas isso aqui é apenas para a gente compreender as coisas e não parecer que é apenas especulação, né? Eu sou contrário a esses tipos de afirmativas ou afirmações do qual vem da sua própria cabeça, da sua imaginação, interpretações que você faz, ou que qualquer pessoa pode fazer, sem as devidas bases para isso, né? Então, vamos falar aqui de 4, vamos dizer pelo menos, considerações, né, sobre a mesma realidade do homem, né? Então vamos falar que a gente tem o conhecimento empírico, o conhecimento científico, o filosófico e o teológico. O conhecimento empírico, para a gente entender, vamos de um por um deles, né? Conhecimento empírico, também chamado de conhecimento vulgar, né? Lógico, é o conhecimento do povo, né? Obtido ao acaso após inúmeras tentativas, é ametódico e assistemático, ou seja, ele não segue um método, não segue nenhum tipo de sistema, ele simplesmente existiu porque especulou-se bastante e chegou-se a alguns resultados, né? Mas ele não é. Então, às vezes a pessoa diz que esse é um conhecimento popular, né, de que passar creme dental em cima de uma queimadura ele resolve o problema. Pode ser que cicatrize, mas ele não resolve o problema, pelo contrário, ele inflama naquela área ali onde você colocou. Mas convencionou-se que se colocar creme dental vai resolver o problema, dentre outras coisas, como você tem uma ferida e colocar um animal para lamber aquela ferida, porque observou-se, né, o homem observou-se que o animal também lambe a própria ferida quando ele se machuca e tal. Então,
convencionou-se que isso, só que a língua do animal é contaminada com algumas impurezas, contamina o lugar onde você deu, e você pode ter problemas futuros, pode morrer, ou pode também curar, porque você também fez uso de um outro medicamento, alguma outra coisa, né? Então, convencionou-se que seria isso, né? Então, dentre outros. E vamos mais à frente aqui um pouquinho, para a gente não ficar preso, que é muita coisa, né? O conhecimento científico. O conhecimento científico vai além do empírico, procurando conhecer, além do fenômeno, suas causas e leis. Para Aristóteles, o conhecimento só se dá de maneira absoluta quando sabemos qual a causa que produziu o fenômeno e o motivo por que não se pode ser de outro modo. É o saber através da demonstração, né? Vamos ao conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico distingue-se do conhecimento científico pelo objetivo da investigação, o objeto da investigação, e pelo método. O objeto das ciências são os dados próximos, imediatos, perceptíveis pelos sentidos ou por instrumentos, pois sendo de ordem material e física, são por isso suscetíveis à experimentação, o método científico, né, o experimental. O objeto da filosofia é constituído de realidades imediatas, não perceptíveis pelos sentidos e que, por serem de ordens suprassensíveis, ultrapassam a experiência, o método racional. E o conhecimento teológico. Duas são as atitudes que podem tomar diante do mistério. A primeira é tentar penetrar nela com o esforço pessoal da inteligência. Mediante a reflexão e o auxílio de instrumentos, procura-se obter um procedimento que será científico ou filosófico. A segunda atitude consiste em aceitar a explicação de alguém que já tenha desvendado o mistério e implicará sempre uma atitude de fé diante de um conhecimento revelado. Esse conhecimento revelado ocorre quando há um oculto ou um mistério. Alguém que o manifesta e alguém que pretende conhecê-lo. Entende-se por mistério tudo o que é oculto enquanto provoca a curiosidade e leva à busca. O mistério é o oculto enquanto sugerido. Pode estar ligado a dados da natureza, da vida futura, da existência do absoluto, para mencionar apenas alguns exemplos. Aquilo que se manifesta, o oculto, é o revelador. Poderá ser próprio homem, ou o próprio homem, ou Deus. Aquele que recebe a manifestação terá fé humana se o revelador for algum homem, e terá fé teológica se Deus for o revelador. Este é o entendimento do conhecimento teológico. Vamos seguir só mais um pouquinho aí a gente... O conhecimento revela, o conhecimento revelado relativo a Deus, aceito pela fé teológica, constitui o conhecimento teológico. É aquele conjunto de verdades que os homens chegaram, não com o auxílio de sua inteligência, mas mediante a aceitação de dados da revelação divina. Vale-se do modo especial do argumento da autoridade. São os conhecimentos adquiridos nos livros sagrados e aceitos racionalmente pelos homens, pois depois de terem passado pela crítica histórica mais exigente. O conteúdo da revelação feita a crítica dos fatos aí narrados, comprovados pelos sinais que o acompanham, reveste-se de autenticidade da verdade. Passam tais verdades a ser consideradas como fidedignas, e por isso são aceitas. Isto é feito com base na lei suprema da inteligência. Aceitar a verdade, venha de onde vier,
contanto que seja legitimamente adquirida. Né? Este livro aqui chama-se Metodologia Científica, né? Ele são de professores da UNB. É um livro que eu já tenho ele bastante tempo, né? Embora eu já tenha muitos outros livros de metodologia científica mais atualizados, mais modernos, até por conta das normas da BNT que passam por algumas atualizações, mas o livro em si continua super atual, né? Então vamos mais um pouquinho aqui. A verdade. Né? Todos falam, discutem e querem estar com a verdade. Nenhum mortal, porém, é o dono da verdade. Isso porque o problema da verdade radica na finitude do homem, de um lado, e na complexidade e ocultamento do ser, da realidade, e do outro lado. O ser das coisas e objetos que o homem pretende conhecer oculta-se e manifesta-se sobre múltiplas formas. Aquilo que se manifesta, que aparece em dado momento, não é certamente a totalidade do objeto e da realidade investigada. Né? Então, todas as pessoas que a gente conhece e que gravam vídeos, muitos deles têm canais com títulos, inclusive a verdade disso, a verdade daquilo, a verdade daquilo, são pessoas que se apresentam como portadores da verdade, estandarte da verdade. E quando questionados sobre a existência dessas verdades ou sobre o rastro, o caminho dessas verdades, eles ficam ensandecidos. E acabam perdendo um pouco a estribeira quando se pergunta para eles sobre isso. Então é uma ofensa. Eles simplesmente querem dizer que estão com a verdade ou têm a verdade, mas eles se esquecem de apresentá-las ou nos mostrar. Isso é uma ofensa, é dolorido, é doloroso para eles quando a gente fala sobre esses assuntos, né? Simplesmente a verdade é a verdade. Eu vou partir agora para a evidência aqui, só para a gente também conhecer, né? Evidências. Tais afirmações erradas decorrem muito mais da atitude precipitada e da ignorância do homem com relação à natureza do ser, que se oculta e se desvela fragmentariamente, do que da própria realidade. A verdade só resulta quando houver evidência. Evidência é manifestação clara, é transparência, é desocultamento, é desvelamento do ser. A respeito daquilo que se manifesta do ser, pode-se dizer uma verdade, mas como nem tudo se desvela de um ente, não se pode falar arbitrariamente sobre o que não desvelou. A evidência, o desvelamento, a manifestação do ser é, pois, critério da verdade. Então eu acho que, tratando aqui da evidência, ficou muito claro, né? Então eu sempre falo com algumas pessoas e aí eu quero saber dessas evidências, eu procuro saber também sobre essas fontes e as pessoas não têm para apresentar. Por exemplo, eu não posso levar a cabo, né? Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência hoje não pode ir no mecânico, sendo que você está passando mal. Você não vai ao mecânico, você vai ao médico, né? E supõe-se, né, indo ao médico, que você está indo no cara que sabe o que vai fazer. Agora, se você for ao mecânico passando mal, tendo problemas renais ou tendo câncer, você não vai ao mecânico. O mecânico, ele vai consertar, ele cuida, ele compreende, ele entende, né? Supõe-se também que ele entende e compreende sobre carros. Ele não entende e compreende sobre, como é que eu diria, sobre fisiologia, patologia. Ele não entende de corpo, ele não entende disso, não é a área dele, ele não entende de doenças. Então você jamais iria ao mecânico para se consultar, né? Então
Quando se pede evidências, quando nós pedimos que essas pessoas apresentem evidências, eles também se sentem magoados. Porque eles simplesmente querem falar e querem que aquelas suas falas se tornem uma realidade suprema. Isso é impossível. Apenas uma pessoa com muita tolice arraigada poderia aceitar isso desta forma, né? Agora vamos à certeza. Finalmente, a certeza é o estado de espírito que consiste na adesão firme de uma verdade, sem temor de engano. Este estado de espírito se fundamenta na evidência, no desvelamento do ser. Relacionando o trinômio, poder-se-ia concluir dizendo, eu tinha pulado aqui o trinômio, mas eu vou voltar aqui só para também a gente não ficar no especulativo. O trinômio, verdade, evidência e certeza, né? Eu vou só voltar aqui. Já foi visto que o problema do conhecimento é em grande parte enigmático. O homem é cheio de limitações e a realidade que pretende conhecer e dominar é múltipla e complexa. Então, voltando aqui, né, só para a gente falar do trinômio que eu tinha falado, que era a verdade, a evidência e a certeza. Então, voltando lá. Relacionando o trinômio, poder-se-ia concluir dizendo, havendo evidência, isto é, se o objeto se desvela ou se manifesta com suficiente clareza, pode-se afirmar com certeza, isto é, sem temor de engano, uma verdade. Quando não houver evidência ou suficiente manifestação do objeto, o sujeito encontrar-se-á em outro estado de espírito, o que deve transparecer também a expressão ou a linguagem. São os casos da ignorância, da dúvida e da opinião. Então, assim, eu espero ter sido bastante claro, né? Lógico que eu me baseei em livros para a gente poder esclarecer ou falar com muita tranquilidade para as pessoas, não só para o próprio Rafael, a quem eu estou dirigindo o vídeo, mas para as outras pessoas que vão assistir, que vão observar, que vão analisar, porque é disso que vive. Vocês não podem, já disse diversas vezes, vocês não podem simplesmente aceitar tudo aquilo que é dito, né? Nós temos aqui, por exemplo, a bibliografia deste livro, né? Temos aqui, e são as referências utilizadas pela pessoa ou pelas pessoas, né? Pelos autores do livro, né? Esse livro aqui, Metodologia Científica, e aqui nós temos a bibliografia, ou seja, as fontes que ele consultou, né? As fontes que ele consultou que são anteriores a ele, para que ele pudesse chegar, né, com o seu trabalho, com a sua metodologia, para que ele pudesse chegar a um entendimento. Então, ele se buscou fontes anteriores ou fontes primárias, né, para que ele pudesse chegar a um entendimento. Aqui nós temos também um outro livro de metodologia, que é esse mais atual, que eu estou utilizando no momento, né, para fazer trabalhos acadêmicos, e só então, realmente, baseado nas fontes, baseado, né, nas evidências, é que se pode transmitir algo, né? Acho que ficou bem claro para qualquer pessoa que tenha assistido. Mesmo esse livro aqui, ele também tem as suas fontes, né? Tem onde se consultou, né? E, né, para que se chegasse a um entendimento, para que se pudesse levar para as pessoas alguma coisa de muito interessante, né? E eu vou ler mais alguma coisa aqui. Esse livro é um livro muito interessante, chama-se Ética a Nicômaco, né, que é de Aristóteles. E eu vou ler uma parte aqui também que é bem específica para o Rafael, né,
mas para outras pessoas, inclusive para mim, eu nunca me eximo das responsabilidades, eu sempre falo isso, né? Mas então vamos lá ver se o Rafael consegue compreender um pouco mais assim. O meio termo oposto à jactância relaciona-se com quase as mesmas coisas e tampouco ele tem nome especial. Não ficará mal descrever também estas disposições, porque examinando-as com mais cuidado conheceremos melhor os fatos referentes aos caracteres, bem como nos convenceremos de que as virtudes são efetivamente meio termos de constatarmos que isso se aplica a todos os casos. Já descrevemos aqueles que, no âmbito da vida social, têm como objetivo proporcionar prazer em suas relações com os outros. Falaremos agora daqueles que buscam a verdade ou a falsidade, tanto em atos e palavras, quanto em suas pretensões. Considera-se jactancioso o homem que se arroga coisas que trazem glória, quando não as tem, ou mais do que tem. O homem falsamente modesto, em contraste, tendo a negar ou minimizar o que possui, e o homem que observa o meio termo não exagera nem subestima. É veraz, quer em seu modo de viver, quer em suas palavras, declarando o que efetivamente possui, mais nem menos. Então, cada uma dessas formas de conduta pode ser adotada com ou sem objetivo, mas cada homem fala, age e vive de acordo com seu caráter, se não está agindo com um fim ulterior. E a falsidade em si mesma ignóbil e censurável, ao passo que a verdade é nobre e digna de louvor. Vou só ler mais um trecho e a gente finaliza aqui. Deste modo, o homem veraz o homem verdadeiro, é mais um exemplo de pessoas que, conservando-se no meio termo, merecem louvor. E ambas as espécies de pessoas insinceras são censuráveis, sobretudo as jactanciosas, né? Então, o Rafael, ele disse num vídeo que eu assisti agora há pouco que as pessoas haviam xingado ele, alguma coisa assim, né? Eu não me lembro em nenhum momento de tê-lo xingado, né? Se houver esse xingamento lá no meu vídeo ou em outro vídeo, eu vou analisar para ver se é realmente algum xingatório da minha parte. Na verdade, eu gravando um vídeo desse, eu acabo te ajudando, né? Porque você não tem praticamente nenhum inscrito e eu vou te ajudar porque primeiro que você não é meu inimigo, né? Nunca foi e nunca será, né? Então eu acabo te ajudando porque eu vou direcionar algum tipo de atenção a você e pessoas podem se identificar com você e concordar inclusive com você. Lógico que eu não concordo porque faltam os elementos básicos de uma pessoa que se diz um pesquisador, né? Ou seja, mesmo você se colocando como teólogo, eu lembro, eu já tinha falado isso anteriormente, eu lembro que nós tínhamos um assunto, um caso desse seu relacionado a essa questão da teologia muito anterior a 2012. Né? Você mostrou uma cópia de um diploma de teologia que ele é de 2012, ou seja, antes de 2012, quando você teve aquela problemática, aquele embate, do qual o Sabino te desafiou para apresentar os seus diplomas, do qual você não apresentou e tal, nós tivemos um problema. Você já se apresentava como um teólogo, mas você apresentou um diploma de teólogo que é de 2012. Né? Então é um diploma muito recente para quem já era teólogo antes.
né? Isso para mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas a gente pode falar de coisas teológicas, nós podemos falar, inclusive, embora eu não, como eu já disse diversas vezes, eu estudei teologia para mim e não para servir de palco ou de coisa, não, mas para mim, para que eu pudesse elucidar, né, dirimir as minhas dúvidas com relação a algumas coisas que me pareciam muito estranhas. Então eu fui atrás dessas coisas, né? Mas há um desejo frenético, né? E as pessoas, algumas das pessoas gostam disso e adotam isso como um método, que é um desejo de desconstrução da Bíblia, né? E você não pode desconstruir a Bíblia, não tem como desconstruir a Bíblia. Eu estava num hangout em off aí, um cidadão falou que consegue desconstruir as religiões. Aí assim, fizeram uma pergunta simples, ele gaguejou e não conseguiu, foi baixando a tonalidade de voz e a menina apenas perguntou para ele se ele conseguiria desconstruir também a verdade de um ateu, e ele foi falando baixo e sumiu. Ou seja, assim, então assim, não se pode viver de falácias e fantasias, né? Nós devemos viver de coisas mais palpáveis, né? Por isso que eu disse, nós temos dentro da teologia as matérias em que qualquer pessoa que estudou teologia estudou essas matérias, né? Dentro da teologia sistemática você estudou essas matérias, né? Então você não pode falar, por exemplo, de forma acadêmica sobre cadeiras, né? Para você falar que ensina algumas cadeiras, você tem que ser especialista nessas cadeiras, né? Dentro da academia. Você teria que, se você vai falar sobre a cadeira dentro da academia, sobre a cadeira de grego, você tem que entender grego. Se você vai falar sobre a cadeira de hebraico, você tem que entender sobre hebraico. Você não pode falar dessas cadeiras sem você compreender isso, né? Então, assim, a única coisa que eu peço, pode ser até com muita veemência, é que as coisas sejam mais verazes, sejam mais verdadeiras, mais verossímeis, mas eu acho que falta honestidade. Então isso realmente é uma desonestidade intelectual, quando você se propõe a fazer uma coisa que você não domina, ou então quando você quer provar ou mostrar para alguém que tem uma intelectualidade da qual você não é beneficiado, né? Todas as pessoas têm inteligência, todas as pessoas têm capacidades, mas, como eu disse ontem, repito hoje, são limitadas para algumas pessoas. Para outras, ela é supra, mas para algumas são limitadas. Chega a um limite em que você não consegue ultrapassar esse limite. Não adianta forjar uma pessoa do qual não se é. Não adianta tentar ser ou demonstrar uma intelectualidade, né? Então, talvez para os tolos que não compreendem, pode ser que aquela embolação de língua que se faz pode dar um ar de capacidade intelectual ou de intelectualidade, quando na realidade não é isso, né? Não se passa de enrolações, especulações, mas é preciso que não se fuja dessas coisas que eu citei aqui antes, né? Não pode se fugir da verdade, não pode se fugir da evidência e não pode fugir da certeza, né? É necessário que a gente faça isso, né? Então senão a gente vai ser apenas um desonesto intelectual, né? Então nós não podemos fazer esse tipo de coisa, né? Como eu falei também anteriormente, o vídeo está super grande, infelizmente não tem como ser menor, mas super grande. Espero que vocês tenham paciência, ou pelo menos ver alguma coisa que seja mais interessante para vocês, mas o meu ideal aqui, o meu objetivo, na verdade, era esclarecer pontos que não são claros quando se fala, né? Ou seja, é preciso. Por que as pessoas se recusam a dar evidências, né? Por que as pessoas se recusam a apresentar provas? Por quê?
né? Por que eles se recusam a isso? Né? É lógico, você não é obrigado, né? Como eu já tinha dito anteriormente no Hangout que estávamos falando de um cidadão aí que se apresentou dizendo coisas homéricas, coisas grandiosas, astronômicas, né? Então, mas ninguém é obrigado a se apresentar ou apresentar essas evidências, né? Você não é obrigado aqui me apresentar nenhum título de teólogo ou título de qualquer outra coisa que você queira ser, né? Você não é obrigado. Mas, se você se expõe desta forma, você em algum momento vai se sentir pressionado a apresentar elementos que possam comprovar algumas coisas. Então, se você se expõe aqui, se você se coloca como um teólogo, né, você tem que mostrar que tem essas características, se estudou isso, né, que você, se você não é por si só, vamos dizer, um teólogo, você tem que ter pelo menos um orientador. Todos têm tutores, né? Todas as pessoas mais inteligentes do mundo têm tutores, inclusive. Esses dois cidadãos que estão aqui atrás, né? Acho que é o Richard Dawkins e o outro é o Lawrence... Esqueci, né? O nome deste documentário aqui chama-se Os Incrédulos, né? Em português. Né? E eles viajam pelo mundo tentando provar que as religiões são uma grande tolice, que Deus não existe e tal. Essa é a vida deles, né? São cientistas. O Richard Dawkins, um escritor também, tem diversos livros. Aqui eu tenho acho que 11 livros do Richard Dawkins, e ele é um cara que pauta a vida dele, é uma meta na vida dele, provar, né, que Deus não existe ou qualquer coisa assim. Ele escreveu aquele livro Deus, um Delírio, que não assusta nem mesmo, ou que não teve um impacto tão profundo positivamente nem mesmo para os ateus. São vários os ateus do YouTube, inclusive, que fazem queixas com relação a esse livro. Eu li o livro e não me assustou em nada, em nenhum momento eu consegui perceber nenhum tipo de evidência que pudesse me levar a não crer em Deus, né? Embora essa é a minha fé, né? Eu não tive os elementos comprobatórios, né? Eu tenho, em alguns momentos, você raciocina e pensa e acaba, por exemplo, se perdendo ou, pelo menos por algum instante, né? Vendo coisas que poderiam ser possíveis. Mas você retorna, e estou dizendo, inclusive no meu caso, você retorna àquele ponto central e começa de novo e observa que, nessa minha concepção, de que seria uma grande perda de tempo, né, eu deixar de acreditar simplesmente para parecer intelectual. São diversos os intelectuais que são que acreditam e que creem que existe um Deus, né? Nós temos o próprio Georges Lemaitre, que foi o idealizador da teoria do Big Bang, né? Que era um padre, era um cientista respeitado. Eu sempre reclamo disso quando eu vou falar, porque todas as vezes que vão falar da teoria do Big Bang, principalmente os ateus do YouTube, eles se esquecem de mencioná-lo. Por quê? Porque ele é um padre e eles querem suprimir. Ou seja, isto é uma desonestidade intelectual, né? Eles querem dizer que eles não querem aceitar que um padre foi o grande idealizador da teoria do Big Bang. E ele não era ateu, né? Ele não era ateu, era um padre e se vestia como padre. Ele trabalhava nos laboratórios com seu hábito de padre, né? Ele não se escondia atrás dos ternos para não parecer religioso, né? Tem outro cientista, o Michael Cremo, que também é um cientista e não esconde a sua religião, né? O outro cientista, filósofo também, o Anthony Flew, que também
mais no fim da sua vida começou a escrever um livro, inclusive chamado Deus Existe, né? Os seus colegas ateus da academia começaram a dizer que ele estava esclerosado, senil e tal, porque por dizer isso, né? Ele não comprovou que Deus existe, mas ele conseguiu adquirir uma fé depois de muitas batalhas. Ele passou a vida inteira tentando provar que Deus não existiu e não existia, inclusive, e morreu e não conseguiu o seu intento, né? Outras pessoas também já tiveram em situações semelhantes, tentando provar alguma coisa e não conseguem. Outros querem desconstruir a Bíblia, como eu disse, que é o caso inclusive do próprio Rafael, mas faltam elementos. Falta elementos. Você não vai conseguir desconstruir a Bíblia, ninguém consegue. Porque se você desconstruir a Bíblia, você teria que negar todos os escritos. Para você desconstruir a Bíblia, você tem que negar todas as evidências existentes, todas as escritas, tudo que existe, né? Talvez você, como é o caso de alguns que querem dar uma nova interpretação para a Bíblia. Por quê? Porque eles querem, isso tudo é uma jogada, né? Querem trazer do passado, né? Por exemplo, querem trazer do paleo-hebraico para o hebraico moderno algumas situações, querem trazer do paleo-hebraico para o português moderno algumas situações, querem trazer do paleo-hebraico ou até mesmo do grego, né? O paleo antigo, paleo, não é palio, né? Palio com i, igual o nome do carro, é aquela coisa que os bispos usam, né? Que é uma coisa que parece como é que chama aquilo que os católicos usam? Um crucifixo, aquela cordão assim que eles oram, só que mais grosso, feito de tecido, e é colocado aqui como se parecesse realmente uma que é palio. Aquele é palio com i, né? Palio, igual o nome do carro. E paleo, né, que é antigo, é uma outra coisa, né? São duas coisas diferentes, paleo e palio. Então, você querendo trazer, né, do grego também antigo, coisas que só com bastante estudo, com bastante análise, você não pode simplesmente sentar ou dormir à noite e acordar já tentando devassar tudo. Não vai conseguir. A gente vai, ou as pessoas vão esbarrar em outras pessoas, como eu, por exemplo, que acabo pedindo, eu só apenas estou pedindo evidências, né? Assim, eu não quero que alguém venha me apresentar o que alguém escreveu num blog sem as devidas evidências, sem as fontes, né? Isso é tão difícil de compreender. Eu estou apenas pedindo a fonte. E eu, como disse, já vou finalizar aqui, eu acho que já deu. Eu não encontrei em nenhuma parte do vídeo onde há esses xingamentos da minha parte com relação à pessoa do Rafael. Eu não sei se ele está dizendo que eu sou essa pessoa que o xingo, mas de qualquer forma estou lhe dando atenção novamente, né, para que fique esclarecido e para as pessoas entenderem quais são os assuntos, por que eu peço evidências, por que eu peço comprovações das coisas que esses cidadãos acabam promovendo, né? E tem aqueles que, então isso tudo é uma grande brincadeira. Já disse e vou repetir, isso está me parecendo aquelas festas de baile à fantasia de Veneza, né? Veneza antiga, né? Então está me parecendo isso. Então, o mais interessante, na verdade, é que se você tem realmente, né, é necessário que se tenha ética, né? É preciso ter ética, né, e moral também, né? Essas duas coisas elas parecem ser a mesma coisa, mas são poucas, ela tem suas diferenças, né? A moral é a prática, é aquilo que você faz todos os dias e executa e exercita, né? Isso é moral, né? E a ética é a reflexão disso. Se você vai refletir quais são os impactos que isso causa, né? Então é necessário que se tenha isso, né?
E eu peço, e não é com nenhum tipo de violência, que você for olhar lá, são raros. Eu acho que se eu devo ter comentado em 2 vídeos do Rafael, foi muito dessa nova fase dele, que ele já gravou e excluiu diversas vezes vídeos aí e tal, e eu não consigo entender o porquê disso, mas é uma prerrogativa dele. O fato é que se eu escrevi 2 vezes lá, foram perguntando. Uma foi no dia exatamente em que ele estava falando sobre a sociedade indiana, da qual ele falou com desprezo e com chacota, e falava meu nome lá. Então eu tinha o direito de participar lá, ele não me deixou participar, e posteriormente eu fui fazer o meu vídeo. Ele queria participar do meu Hangout e eu não deixei participar, porque agora aquele era o meu momento de explicar, sem a interferência dele, o que ele estava fazendo, cometendo. Além de estar sendo desonesto intelectualmente, estava cometendo uma injustiça. Eu continuo repetindo, é uma sociedade, um povo que ele não conhece. Precisa-se primeiro conhecer, inclusive a sua própria história, o seu próprio povo, né? Conhecer a história do povo de Recife, que é a cidade de onde ele é, Jaboatão dos Guararapes, sei lá, de Pernambuco, conhecer aquelas pessoas, conhecer os construtores do Brasil que vieram daquela região, né? Como o próprio o Índio Felipe, né? Índio Felipe Camarão, e dentre outras personalidades que estiveram lá, os judeus que ajudaram a construir aquilo lá, e as pessoas que odeiam os judeus ficam desesperadas, né? Então, os judeus que ajudaram a construir aquilo lá, os maçons que ajudaram a construir aquilo lá, né? Vindo de diversas partes da Europa, inclusive. Então é muito interessante conhecer isso antes, né? Conhecer as nuances do seu próprio país, para depois tentar, sei lá, quem sabe, in loco, né? A melhor forma de você falar sobre algum lugar é quando você visitou esse lugar, viajou, conheceu esse lugar, conheceu aquela cultura, né? Porque sentado daqui e da distância em que você está, você pode cometer diversas injustiças, como eu digo que as pessoas cometem injustiças contra o Brasil, aqui mesmo na Argentina, né? Não sei se vocês já foram, quem já foi, aqui mesmo na Argentina, para quem nunca esteve em outras regiões do país, comete-se injustiça contra os brasileiros, né? Aqui em outras regiões da América do Sul, né? Não sei se vocês já foram, então comete-se injustiça em outras partes da Europa em que a gente vai, né? Na própria Alemanha mesmo, houve uma época, a gente fala assim, para quem não esteve lá, quem não viu, não esteve realmente, não sabe que houve realmente uma propaganda, inclusive um americano bilionário chamando grandes empresas ou grandes empresários ou homens dos negócios para comprarem a Amazônia, né, que a sua maior parte está no Brasil, mas também em outras partes, na Bolívia, em outros países que cercam. A Amazônia desce ali toda a região ali norte, vai parar aqui no centro-oeste, aqui no Mato Grosso e coisas assim. Então os caras tinham a intenção de comprar a Amazônia, porque eles achavam que os brasileiros não estavam cuidando bem, que ela seria destruída por conta deste maus tratos, ou deste abandono, desse desprezo pela Amazônia, né? Ou esse falta de importância que os brasileiros dariam, né? Ou estavam dando para a Amazônia, né? Então existiam mapas em que a Amazônia era colocada separada, como se fosse uma outra região fora do Brasil, né? Então é interessante conhecer essas coisas, conhecer a cultura do próprio lugar, né? Aqui, quando os europeus chegaram, já existiam brasileiros aqui, né? Eles tinham seus deuses, né? Tinham Tupi, tinham Maíra. Maíra
que hoje é um nome muito utilizado feminino aqui no Brasil, Maíra era Deus. Para os indígenas, Maíra era Deus. Então procure compreender Maíra primeiro, né? Estude a religião dos povos mesoamericanos, mas não especule. Eu só estou dizendo isso, eu não estou pedindo que você não pode falar sobre, mas especulando não. Um estudioso sério mesmo, que vai estudar religiões comparadas, ele nunca vai fazer um tipo de brincadeira dessas que você, Rafael, acabou se propondo quando ficou lendo num blog, comparando Krishna, Jesus e outras coisas, num blog de alguém que tem raiva das religiões. Eu não sei se seria um ateu de verdade ou apenas alguém que gosta de ver tretas, né? Como alguns seguidores seus lá que gostam de ver tretas, que estão te apoiando, mas não porque concordam, né? Porque, como eu disse, né, aquelas pessoas que apareceram lá eram pessoas que queriam minha atenção de uma forma da qual eu não estou disponível, não estou disposto a dar esse tipo de atenção. Então, essas pessoas vão lá e concordam com você, mas não porque eles acham que você está certo, é porque eles querem discordar de mim, né? Então eu acabo sendo um empecilho, uma pedra no sapato de algumas pessoas, mesmo com um canalzinho muito pequeno, que não há interesse de volumes de pessoas, né? Mas é por quê? Porque eu questiono e eu quero pedir isso para essas pessoas, eu exijo isso delas e elas acham ruins, assim como você também acha ruim. Você quer simplesmente falar aquilo que você viaja, aquilo que você quer simplesmente falar isso e não quer ser contestado. Isso é impossível, né? E você que se diz ser teólogo, eu não tenho a certeza disso realmente, né? Como eu disse para você, você já falava em ser teólogo antes. Teve uma época que você mostrou 26 diplomas de curso superior e você tinha menos de 30 anos naquela época, né? Tinha 20 e poucos anos, 24 anos, 26 anos. Era impossível você ter adquirido todos os 26 cursos superiores com essa sua idade, né? Mesmo que se você fosse superdotado, talvez, né? Coisa que não é, você sabe das suas limitações.